Senhor presidente, eu não sei se há tempo suficiente para eu apresentar, né? E eu queria aproveitar, se for permitido, eu complementar com o tempo da liderança do meu partido. Não, vereadora, a questão do tempo regimental nós daremos os acréscimos que for necessário, né? Agora, tempo da liderança, acho que tinha que ser registrado a liderança do partido. Eu sei que só tem a senhora no partido aqui, não é isso? Eu e o vereador Hélio Mauri. Isso, mas não foram solicitadas através de ofício liderança do partido. Nenhum dos dois pediu através, né, a liderança do partido. Certo? Mas o tempo regimental nós permitiremos. Deixa eu, só para responder, senhor presidente, a liderança do partido, eu fiz a solicitação no primeiro biênio. Então, eu acredito que no segundo biênio não era necessário eu novamente solicitar, se já tinha sido registrado no primeiro biênio. Né? O presidente anterior está na casa, ele pode confirmar, senhor Nelson, o ex-presidente, que eu fiz a solicitação. Mas fique à vontade, vereadora. Te agradeço. Bom, né? Eu esperei esse momento, na verdade, desde a semana passada. No dia, eu recebi uma notificação e eu fiquei surpresa, porque a mesa é composta, né, pelo presidente, pela primeira secretária, pelo segundo e pelo vice-presidente. E essa notificação foi endereçada a mim. E isso me preocupou. Mas eu disse à pessoa que eu ia encaminhar a resposta, como eu encaminhei, vou ler essa notificação aqui. Inclusive, essa notificação veio anexada, né, provas materiais, e veio duas petições, que foi peticionada no Tribunal de Contas do município e no Ministério Público. Excelentíssima senhora Giovana Ferreira da Costa, muito digna vereadora do município de Santo Amaro, Santo Amaro, 17 de dezembro de 2019. Senhora vereadora, eu, Jacineide da Cruz, brasileira maior, escrita com o CPF, número 042-244-085-3, com endereço eletrônico neide 82-209-037, fazendo uso dos direitos a mim conferido pelo ordenamento jurídico, pátrio, em especial, o artigo 10 da Lei 8.426/1992 e o Decreto-Lei 201/67. Venho à presença de Vossa Excelência encaminhar a documentação da denúncia feita por mim ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia e anexo todas as provas, tendo conhecimento de que a senhora ocupa o cargo de primeira secretária da Casa Legislativa e que, portanto, compõe a mesa diretora, para que possa tomar as devidas providências e deixando-me ciente, de acordo com sua função, quais medidas foram adotadas pela mesma. Na certeza da atenção de Vossa Excelência e tendo acompanhado o comprometimento que a senhora exerce com o seu mandato, aguardo resposta e agradeço antecipadamente. Atenciosamente, senhora Jacineide dos Santos. E eu respondi, e foi protocolado aqui na Casa Legislativa, e eu respondi, né, o ofício, pedindo um tempo, não vou ler para não tomar muito tempo, certo? E foi anexada as denúncias. A denúncia diz que, né, pelo presidente da Casa, houve manipulação do Diário Oficial e fraude nas licitações. Isso é o que diz a denúncia, que foi peticionada no TCM e no Ministério Público. Bom, veio também diversas provas e eu disse que eu ia me posicionar referente a isso. Houve um pregão aqui na Casa Legislativa e a gente entende que o vereador, ele não pode fazer vista grossa, nem fingir não perceber o erro que está acontecendo. Né? O vereador ele não pode deixar de fiscalizar, porque, né, prevaricação é crime e isso é uma preocupação. E omissão também é crime. Então, eu não posso me omitir, né, principalmente quando eu componho a mesa diretora como primeira secretária. Por essas razões, eu solicitei esse requerimento também. Né, esse pregão aqui, né, o 001/2019, né, no valor de R$ 96.800,
que é a locação de 4 carros, né, 4 carros para o serviço da Casa Legislativa, né, inclusive só se pagou 88 mil, só que esse pregão, o contrato com o senhor Rômulo, diz que são 4 carros no período de 2019. A gente tem conhecimento aqui que nós tínhamos 3 carros, 2 HB20, né, e um Onix e 2 oficial, que não contam na locação. Então, eu estou deixando claro isso aqui. Uma outra situação, certo, foi um contrato que me trouxe uma chateação muito grande também, com José Pedro Santos Filho, que se faz presente na filmagem das sessões ordinárias e extraordinárias dessa Casa Legislativa, no valor de 9.450. E ele recebendo um valor de 1.350, e eu fui informada, inclusive eu falo isso com propriedade, porque eu tenho prova, né, que o senhor recebia 800 e poucos reais, e o rapaz João recebia 400 e poucos reais, senhor presidente. E, no entanto, eu não podia, né, fazer uso das atividades exercidas pelo senhor João, porque eu teria que pagar, como foi dito aqui de forma verbal nessa casa. Então, não é justo, certo? Infelizmente, eu não posso. Tive o cuidado de guardar todas essas informações, inclusive provas do que eu estou falando aqui, certo? Justamente do que o senhor Pedro recebia 800 e pouco, e o outro 400 e pouco era direcionado para João. Eu fiz aqui, tem a relação, a planilha de todos os ofícios, como eu já falei mais cedo, que eu recebi parte, e parte ainda está pendente. E aí vem a questão da licitação, de inexigibilidade de licitação. A assessoria jurídica recebia 90 mil reais global, no período de 12 meses. E aí a minha chateação era justamente porque essa assessoria jurídica ainda teve, né, a capacidade de dizer que não queria falar comigo. Eu poderia fazer o que fosse, eu poderia, né, chatear, aborrecer, respeitar sempre, porque é a minha atitude. Mas ele não poderia dizer que não queria falar comigo desde quando ele exercia uma função aqui na casa que é pago por essa Casa Legislativa. Então, ele tinha por obrigatoriedade de me responder e de atender às nossas demandas aqui nessa casa. Bom, contabilidade. A gente fez um valor global de contabilidade, 291 mil, objetivo contábil, durante 12 meses. E aí eu vou pontuar detalhe por detalhe. O objeto de inexigibilidade da licitação 002/2019, né, prestação de serviços técnicos. Quando eu falo 291 mil, é a soma de tudo que eu vou pontuar aqui, né? Vocês podem depois verificar. Prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria ao controle interno desse Poder Legislativo, ou seja, consultoria para o funcionário, o controlador interno desta casa. Então, durante 12 meses, né, o controlador interno, conhecido aqui como Júnior, Djalma Júnior, ele tem uma consultoria de 36 mil reais. Aí eu venho também, que é um objeto contábil, prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria nas áreas de gestão pública e gestão fiscal. Né? Isso aqui já é pago a contabilidade, o contador dessa casa. 98 mil, né, no período de 12 meses, o contador. Aí vem, né, dispensa de licitação, 001/2019, né, que é prestação de serviço de licenciamento de sistema web para o cumprimento das leis. Né? No período de 3 meses, ou seja, de 3 em 3 meses, R$ 9.600. Por isso que eu falo que deu esse valor. Né? Aí vem, e outra coisa, né? Eu vou pontuar outra questão aqui, que a contabilidade da Câmara é de Ipirá. Ipirá, só para você ter ideia, é mais de 5 horas de viagem de Santo Amaro para Ipirá. Tudo nessa questão. Aí vem aqui dispensa de licitação, né, da cidade de Filadélfia. 3 meses, prestação de serviço
3 em 3 meses. Prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento e capacitação dos funcionários envolvidos no gerenciamento do SIGA. O SIGA, eu acredito que quem trabalha nessa casa é Djalma Júnior, que ele que faz, né, alimenta o SIGA, né, que é o Tribunal de Contas do município. R$15 mil. Quer dizer, de 3 em 3 meses se paga R$15 mil para dar assessoria a um funcionário que já recebe uma consultoria de 36 mil. Aí vem uma outra dispensa de licitação 003/2019, né, no período de 12 meses, GPI Sistema Limitada, né, que é prestação de serviço de locação de uso e manutenção de software de contabilidade pública e folha de pagamento pessoal. Folha de pagamento a gente entende que também é contábil. R$ 17.400 no período de 12 meses. Eu gostaria só de concluir para a questão da transparência. Pode concluir, vereadora. Tempo que for necessário. Dispensa de licitação número 006/2019. Objeto: serviços de digitalização de documentos, alimentação do ETCM, gerenciamento eletrônico de documentos, organização de documentos em mídia e locação de sistema. Né? 6 meses, no período de 6 meses. 15.600. E aí foi o que também me deixou muito chocada. Porque eu fui no Sacramento procurar saber aonde funciona o Instituto Laboral Limitada ME. E eu não achei. Fui no correio, eu também não encontrei. E aí eu ligo para o número 3241-2272 e descubro que era a empresa JLN Contabilidade. E eu liguei para essa empresa. Né? E quando eu ligo para essa empresa funciona aqui no centro da cidade, que é o escritório de contabilidade, que o nosso controlador interno trabalha lá. Né? Djalma Júnior trabalha no escritório de contabilidade, aqui, logo na frente. Não vou falar o nome do contador responsável, porque eu não sei nem se ele tem conhecimento dessa situação. E aí, no período de 6 meses, ele paga um valor de 15.600. E eu fiquei indignada com tudo isso, na verdade. E aqui, só para você ter, essa mesma empresa de contabilidade, depois que eu descobri isso, eu pedi o comprovante, né, da declaração do imposto de renda, e está aqui a declaração. Eu paguei, inclusive, R$400. Quando eu liguei para lá, fiquei revoltada, porque se cobrava R$100. Fiquei revoltada, porque eu paguei R$400. Mas eu fiz questão de pedir esse comprovante para realmente justificar a legalidade do que eu estou falando. Está aqui, JLN, é a mesma empresa, Instituto Laboral. Eu também, né, fiquei de fazer, inclusive, um requerimento aqui de uma dispensa de licitação para serviço de publicidade. Né? Serviço de publicidade durante 6 meses. Marival Vasconcelos Lopes. 6 meses aqui, serviço de publicidade, que é carro de som, se paga R$7.000. Então, eu queria entender, inclusive, eu fiquei de fazer um requerimento das festividades, que colocou carro de som aqui nos dias, né? Porque já teve outras nas redes sociais, inclusive que eu printei falando de apoio de cavalgada, pela Câmara, enfim. E aí, eu também vejo aqui Toque Magazine, e eu fiz um ofício também solicitando quantos gabinetes funcionam e tal, para ter uma noção, né, do material que a gente usa aqui de escritório. Durante 5 meses, na Toca, se gasta 64.800. Isso está aqui, 5 meses. Aí vem outra questão. Aqui na Casa Legislativa, a gente sabe que usa água, café, né, açúcar. Aqui a limpeza, não vejo tanta limpeza aqui, só para não desmerecendo a menina, porque eu sei que aqui também a demanda é grande, né? Mas de material, e eu observei uma situação no dia que eu estava aqui, que alguém ligou para essa empresa, pediu alguma coisa, e eu fiquei observando isso por telefone. Inclusive, depois o rapaz foi lá, pegou, e eu disse, meu Deus, é tudo dessa forma?
Então, assim, essa empresa, que inclusive, né, de Edson de Souza, para despesas decorrentes destes contratos correrão aqui, né, que fala material consumo de limpeza e higiene no período de 6 meses, R$ 68.921. Isso aqui. Aí vem outra questão aqui. Contrata uma dispensa de licitação. Contratação de empresa para alocação de 2 máquinas. Até isso aqui eu relevei, porque 2 máquinas, inclusive eu acho que a gente poderia ter uma máquina própria, como poderia também na questão dos carros, né? Porque assim, os carros, você pagar, né, foi um contrato de 98 mil, mas pagou 88. No ano de 2016, você comprar 3 carros aqui para a própria casa, tranquilamente. 2019, você compra 3 carros e fica para casa. A mesma coisa aqui, 2 máquinas de Xerox, 10.800. Outra coisa também aqui, uma portaria falando de um profissional, um auxiliar administrativo dessa casa, de Jefferson Moreira Sampaio Santos, que diz que, inclusive, é um funcionário permanente da Casa Legislativa. E a gente sabe que não existe funcionário permanente, porque ele só vem aqui um dia na semana, inclusive, por sinal, muito mal educado, pelo menos para mim, porque ele não dá nenhum bom dia, nem uma boa tarde, que é o senhor Jefferson Moreira Sampaio dos Santos. Certo? Aqui, na própria portaria, diz que ele é servidor do quadro permanente da Câmara, e não é servidor do quadro permanente. Aí vem outra coisa aqui. O senhor Cláudio Barbosa Santos. Ele começa como assistente legislativo. Aí depois, está aqui, certo? Está aqui, ó. Certo? Começa como assistente legislativo. Aí depois ele tem uma portaria que diz que ele é auxiliar administrativo. Né? Ele é assistente legislativo, depois ele é auxiliar administrativo, depois ele passa a ser tesoureiro desta casa, da Câmara. Depois de tesoureiro, ele passa a ser presidente da Comissão Permanente de Licitação também, né? E depois, para minha surpresa, ele passa a ser assessor especial. Eu queria saber, de fato, o que é que realmente Cláudio Barbosa dos Santos ele é. Porque está aqui, tudo comprovado. Eu passei o carnaval dedicado a tudo isso. E aí, para minha surpresa, ainda tem outra coisa, a situação. Tem um projeto de uma casa legislativa no valor de R$17 mil. Eu, inclusive, perguntei ao vereador Jair, porque é um vereador presente em tudo, porque eu não me recordo de esse projeto ter algum trabalho aqui, né? Porque implantado não foi. Porque esse projeto legislativo é para dar curso aos vereadores, enfim. E aí, né, eu fiquei pontuando aqui na questão dos processos, foi uma dispensa de licitação. Né? O processo apresenta apenas proposta de preço da empresa contratada com total de respeito ao artigo 15 da Lei 866, que é a Lei de Licitação. A cotação de preço é a etapa principal do processo e é precedida de ampla pesquisa e mercado. Não consta no processo a publicidade da dispensa de licitação, bem como a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial da Câmara Municipal. A proposta de preço apresentada pela empresa é datada, isso aí que eu fiquei indignada, é datada de 20 de maio. Podemos observar que a assessoria jurídica da Câmara emitiu parecer no dia 17. Quer dizer, imagine que a assessoria jurídica da Câmara, ela emitiu um parecer antes da proposta chegar. Quer dizer, imagine, você tem bola de cristal? Dos pagamentos, não consta nos processos de pagamento as notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor responsável, os relatórios, enfim. O que me surpreende, que é o pior, é por isso que eu digo que tem situações que aconteceram na outra gestão e está acontecendo. E que essa empresa, né, para surpresa de todos vocês, como para mim eu também acredito, é como é o nome, meu Deus do céu, aqui? Do Almir de Souza Eloy. Eu fiquei chocada com isso. Eu digo, meu Deus, será que... Então, não sei, possa ser que seja engano, mas está aqui. Inclusive, eu estou tendo acompanhamento do jurídico, né? E a gente parou para avaliar tudo isso, e isso me preocupou, porque a gente viu que o que aconteceu com o Marcelo
secretário de Saúde, né, da Chezeiro, e agora eu falei, meu Deus, será que... Então, eu gostaria até que, se for de fato, porque está aqui num documento, que ele realmente apresente a justificativa dele, porque isso pode ser um problema lá na frente. Eu quero dizer a vocês que eu assumi, eu disse que eu não ia me furtar a fazer esse pronunciamento, e meu pronunciamento final eu vou direcionar ao presidente e aos demais vereadores que me colocaram aqui na função de primeira secretária, né? Excelentíssimo senhor Herle Cristiano do Amaral Bolsas, presidente da Câmara Municipal, com cópia para a mesa diretora e demais edis da Câmara Municipal de Santo Amaro. Santo Amaro, 7 de março de 2020. Senhor presidente, na eleição para a nova mesa diretora, no segundo biênio da Casa Legislativa, aceitei a proposta do pré-candidato a presidente, na época, o excelentíssimo senhor Herle Cristiano do Amaral Bolsas, a fazer parte de sua chapa, ocupando o cargo de primeira secretária, com o objetivo de contribuir com o bom andamento dos trabalhos nessa casa, conforme o artigo 24, inciso 10 do Regimento Interno, abre aspas, colaborar com a execução do Regimento Interno, fecha aspas. Acreditando na promessa de uma gestão que cumpriria com o que preconiza os princípios da administração pública, conforme o artigo 37 da CF 88, abre aspas. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes na União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, fecha aspas. Sabendo que, desde o início do segundo biênio, vinham protocolando diversos ofícios, estando a maior parte deles sem resposta, e tendo sido notificada por uma denunciante desta gestão a me posicionar diante dos indícios de irregularidade na administração desta casa, tornou-se necessário ser protocolado um requerimento onde exijo resposta a este documento e acesso às informações necessárias, conforme a Lei Federal número 12.527/2011, aonde regulamenta o direito à informação garantida pela Constituição Federal, no inciso 23 do capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, abre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Fecha aspas. Após protocolar o requerimento, exigindo as informações solicitadas, recebi parte da resposta dos mais de 40 ofícios protocolados, todos estes com prazo regimental para respostas extrapoladas. Somente na data do dia 6 de março de 2020, fui convocada a fazer parte da reunião da mesa diretora, esta que foi a primeira reunião da mesa, após mais de um ano de gestão, aonde o presidente vem mantendo um governo cesarista, autoritário, centralizador e antidemocrático. Diante do exposto e principalmente da falta de comprometimento legal do presidente desta casa, estando eu impedida de supervisionar as atividades desta gestão e tendo ciência que deixar de fiscalizar é crime de prevaricação da função, conforme o artigo 319 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, abre aspas, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fecha aspas. Venho, através do presente, agradecer a confiança depositada a mim por todos e apresentar o meu pedido de desligamento da mesa diretora na função de primeira secretária. Sem mais acrescentar, cordialmente, Giovana Ferreira da Costa, vereadora. Eu quero agradecer a todos pela confiança e dizer que, para mim, basta, né? Eu chego ao final, né, como primeira secretária, justamente pela falta de comprometimento legal. E a você, senhora, que me entregou, né, esse documento, aqui está a minha resposta. Satisfeito, senhor presidente. Continua o vereador Geronildo para fazer uso da palavra. Posterior a tudo isso, pedirei para dar o esclarecimento referente à fala da nova vereadora.
Palavra, vereador Geronildo Sanches. Bom, senhor presidente, senhoras todas aqui presentes, aos ouvintes da TV Câmara. Eu vim com um pronunciamento, mas fiquei perplexo com tudo o que veio ocorrendo aqui neste momento. A vereadora, como diz, fez o papel dela. Eu também digo, vereadora, que eu também peço informações esta casa aqui, tanto sobre a presidência do vereador Herden Cristiano, como o vereador também Nelson Coelho, quando presidente dessa casa. Em primeiro lugar que eu vim aqui era desejar a todas as mulheres, pelo dia que passou, 8 de março, e também parabenizar também minha instituição, que é a Polícia Militar, que completou mais um ano de existência. E eu estou sem palavras para me pronunciar, senhor presidente. Vou me dar por satisfeito. Eu vou deixar para um próximo momento, porque a vereadora ela fez o esclarecimento e, junto à assessoria jurídica, trarei essa semana todos esses esclarecimentos e os motivos por quais, às vezes se deixa de ser secretário ou de fazer parte da questão da mesa diretora. Eu tenho essa tranquilidade perante a comunidade santamarense. Se existir irregularidades ou qualquer tipo, a gente se responsabiliza, mas deixo claro, em momento algum, a essa casa, aqui eu usei o poder para me completar ou me beneficiar, a mim ou a minha família. Eu quero que a população santamarense ela tenha esse conhecimento, que a mim ou a minha família, em momento algum, eu usei esse poder para me completar ou me beneficiar de qualquer coisa, qualquer real dessa Casa Legislativa. Me dou por satisfeito, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.